Capítulo 1. A Casa Pelizete. A Casa Pelizete foi construída no ano de 1926, na área onde hoje existe o centro de Rio do Sul. A construção foi idealizada pelo primeiro proprietário, Ermenbergo Pelizete. A edificação fica localizada atualmente na Rua 15 de Abril, próxima da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. Nota 1. O imóvel foi construído praticamente 3 décadas antes que o centro administrativo Helmut Baugarten, que concentra grande parte dos trabalhos da municipalidade. A residência foi edificada perto do local onde a família Pelizete possuía uma fábrica de beneficiamentos de madeiras, que fazia escadas, portas e janelas. Nota 2. Beatriz Pelizete Lola é filha de Ermenbergo Pelizete e a atual proprietária deste imóvel. Observa que seu pai inspirou-se na arquitetura das casas da época do Brasil colonial, no momento em que contratou os profissionais para realizarem a construção da residência. O engenheiro Petrelli foi o responsável em projetar esta edificação. Nota 3. Para o arquiteto Frank-Dieter Schuss, a Casa Pelizete é um marco na arquitetura da área urbana de Rio do Sul, quando estava em formação o primeiro traçado da cidade. Nota 4. Beatriz Pelizete Lola destaca que as paredes da casa foram edificadas através de uma combinação de argila e tijolos. A sala da residência também foi inspirada na época do Brasil colonial, e a escada feita naquele momento ainda existe, conservando as características originais. Nota 5. A arquiteta Angelina Wittmann destaca que a edificação apresenta características da tipologia construída pelos imigrantes alemães, mas que também estão presentes elementos no telhado que não seguem nenhum estilo arquitetônico específico. Nota 6. Uma das principais particularidades da residência é a sala existente acima do porão, em uma das laterais do imóvel. Wittmann esteve na Alemanha e visitou a prefeitura de Kindersee, onde havia uma sala semelhante a esta da Casa Pelizete, com detalhes parecidos, inclusive no formato das janelas. A influência da arquitetura europeia esteve bastante presente na construção do imóvel, mesmo havendo um ecletismo de elementos arquitetônicos, em uma época onde predominavam as construções em estilo alemão na cidade de Rio do Sul. A Casa Pelizete apresenta características do estilo arquitetônico Art Deco, que influenciou as construções das décadas de 1920, 1930 e 1940. As janelas são do tipo guilhotina, semelhantes às usadas nos edifícios públicos construídos na colônia Blumenau, sendo este estilo uma herança açoriana das cidades do litoral brasileiro. Nota 7. A imagem com cores apresenta as janelas do tipo guilhotina, a partir de registro interno da Casa Pelizete. Neste ângulo, é possível observar 6 janelas, que são enormes, iniciando próximas da parte baixa da parede e prosseguindo até o alto da parede. Cada janela apresenta 2 partes de 9 vidros, divididas por uma estrutura de madeira, totalizando 18 vidros por janela. Os vidros pequenos apresentam um formato quadrado. A estrutura conta com 6 fileiras e cada uma delas apresenta 3 vidros. Não existe outra edificação na área central de Rio do Sul que apresente janelas com essas características. A porta de madeira alta que proporciona acesso à entrada principal da residência, na lateral direita do imóvel, é tipicamente presente nas edificações de alto padrão daquela época, permitindo a entrada da luz natural no ambiente. Segundo Angelina Wittmann, a porta proporciona um ar imponente ao conjunto da edificação, sendo um diferencial. Houve a colocação de uma almofada de vidro na parte superior, vestígio do contato direto dos italianos com a cultura do Renascimento e com a arte de Roma e Veneza. Nota 8. Frank-Dieter Schuss explica que a edificação tem padrão arquitetônico indefinido. Considera que a casa
é o resultado da somatória de elementos da arquitetura urbana europeia da metade do século XIX e do início do século XX. Franklin-Dieter Schuss explica que a edificação tem padrão arquitetônico indefinido. Considera que a casa é o resultado da somatória de elementos da arquitetura urbana europeia da metade do século XIX e do início do século XX. Pondera que foi realizada uma mistura de diversos elementos que foram sendo somados desde o começo da obra até a sua etapa final. Também foram explorados elementos lembrando arcos e torres na área lateral. Nota 9. A edificação foi construída para uso misto, destinada como residência e local de trabalho. Aparenta ter sido edificada de maneira autoportante, a partir do uso de tijolos maciços. Wittmann observa que no período em que este móvel foi construído, era comum na região a utilização deste material pela sua resistência. Autoportante significa que as paredes suportam sua carga e peso, desprovidas de outra estrutura, explica. Nota 10. Na varanda lateral está situado o hall externo da entrada da residência. De acordo com a arquiteta, utilizou-se um arco para suportar o vão um pouco maior. A sacada sobre este espaço foi construída com madeiras, um material resistente e mais leve. A utilização desta estrutura teve o objetivo de suportar as vigas de madeira da sacada. Desta forma, este elemento não teve finalidade decorativa, mas uma função estrutural. Sobre os fechamentos realizados nesta edificação, observa que as paredes foram feitas com tijolos maciços rebocados. Nota 11. A Casa Pellisetti foi construída através da somatória de elementos urbanos. Frank destaca que a varanda foi um elemento adaptado por causa da questão climática. Analisa que a varanda superior foi um elemento importante e que o uso da mão francesa, entre outras características, aponta para um planejamento da construção. Nota 12. A residência apresenta arquitetura eclética, misturando elementos de diferentes culturas e períodos históricos. Para Wittmann, o porão conta com características arquitetônicas de influência italiana e foi construído no nível da rua. Os italianos faziam porões menores com pavimento único, enquanto que os alemães faziam um porão inteiro. A diferença auxilia a compreensão em relação ao formato da Casa Pellisetti. Nota 13. A imagem com cores mostra a lateral da Casa Pellisetti. Na parte baixa da foto, é possível observar o porão da edificação. Ao centro da foto, aparece a porta de madeira grande, que possibilita o acesso ao porão. A porta tem cor escura. Observa-se 4 janelas no porão, sendo 2 do lado direito da porta e outras 2 no lado esquerdo. As janelas maiores apresentam 4 vidros, além de estrutura de madeira. As janelas menores contam com 3 partes de vidro. Chama a atenção o posicionamento das janelas, que foram colocadas de forma alinhada. Mesmo no porão, os construtores tiveram esse capricho de manter a mesma distância de uma janela para a outra em ambos os lados. No pavimento acima do porão, chama a atenção a presença das 7 janelas no estilo guilhotina. A quantidade expressiva de vidraças é um aspecto diferenciado da construção, pintada na cor branca. Nota-se ainda, na parte superior, o telhado inclinado e o sótão na parte direita da foto, sendo possível observar uma janela menor no sótão. Na parte direita da foto, nota-se que existe uma pequena varanda no acesso à porta lateral, onde está situada a cozinha. Existe a possibilidade de observar uma escada, ligando o pátio onde está situado o porão com a lateral da casa. O telhado tem inspiração na arquitetura da casa do imigrante alemão. Segundo Wittmann, o telhado tem a forma mista, a partir da composição de diferentes planos, com grande inclinação, conforme é feito na Alemanha até os dias atuais, para escoar a neve no período do inverno e para possibilitar o uso do sótão. Nota 14.
A arquiteta acredita que a residência não foi construída de uma só vez, por causa das inclinações feitas no telhado, que não apresentam assimetria. Era prática cotidiana do período da construção do imóvel construir o telhado no formato que possibilitasse criar ambientes e proporcionar o uso do sótão para quartos. A cobertura do telhado é original, com telhas planas ou germânicas de cerâmica. O sótão utilizável, mansarda, é uma das características de uma casa alemã. Nota 15. Wittmann chama atenção para o fato do telhado ser plano em alguns volumes do conjunto, o que nos põe em dúvida se foi concebido dentro do projeto original. Houve a quebra da cumeeira, criando pequenos espigões, e o plano de telhado que protege a abertura localizada da mansarda. A partir da explicação técnica apresentada em função do telhado do escritório ser diferenciado em relação a outras partes do imóvel, a arquiteta indica que existe a possibilidade de ter ocorrido este acréscimo na obra. Nota 16. Através de uma fotografia histórica, é possível averiguar que o terreno desta residência se estendia na década de 1920 até a rua 7 de Setembro. A fachada frontal do imóvel estava voltada para aquela direção. A porta grande com almofada de vidro proporcionava uma entrada de destaque para o interior da residência. A Casa Pellizetti foi construída no período em que o terreno apresentava outra conjuntura, sem haver o parcelamento atual. Conforme as décadas foram passando e se sucederam inúmeras transformações no entorno da casa, a fachada lateral acabou fazendo frente para a Rua 15 de Abril. A antiga entrada principal ficou direcionada para o estacionamento de um imóvel vizinho. Frank ressalta que a pessoa que não se deter a fazer uma análise de forma minuciosa, em uma visão inicial, achará estranho o fato da entrada pela cozinha estar direcionada para a rua, enquanto que a porta principal ficou situada no lado da residência. Na visão do arquiteto, este exemplo ajuda a ilustrar o quanto as transformações urbanas vão alterando a relação de uma edificação com o seu entorno. Nota 17. A foto histórica apresenta detalhes sobre como era Rio do Sul no final da década de 1920. A imagem sem cores é relevante, porque ocorreu uma transformação total deste espaço em praticamente um século de história. A imagem apresenta uma riqueza incrível de detalhes. Inicialmente, é possível observar uma área de pasto e uma estrada sem pavimentação. A seguir, nota-se uma edificação com estilo enxaimel, com sótão e detalhes arquitetônicos, que raramente são encontrados hoje em Rio do Sul. Ao lado da casa enxaimel, encontra-se outra moradia, de madeira, com sótão, varanda e inclinação de telhado. Ao lado direito destas casas, observa-se uma área de pasto e criações. É um contexto diferenciado do atual centro de Rio do Sul, onde existem apenas estabelecimentos comerciais e não restaram espaços de atividades agrícolas. É possível observar dezenas de edificações, o que demonstra a formação de um núcleo populacional, mesmo diante das características agrícolas da colônia. Um fator de semelhança destas casas é a presença do sótão. Uma das edificações mais impressionantes apresenta o estilo enxaimel e uma torre. Mais ao fundo da imagem aparece a única residência que não foi destruída com o passar dos anos. Praticamente um século depois, a Casa Pellizetti ainda existe no centro de Rio do Sul, estando situada na rua ao lado da Prefeitura Municipal. A casa foi preservada pelos descendentes de Ermenbergo Pellizetti, servindo como referência histórica e cultural do tempo da colonização de Rio do Sul. A imagem apresenta uma expressiva quantidade de matas e montanhas. Através destes elementos naturais, é possível afirmar que Rio do Sul apresentava naquele período uma característica muito mais rural do que urbana. Neste espaço geográfico, algumas décadas depois, surgiram inúmeros estabelecimentos comerciais de destaque. A relação da Casa Pellizetti com a trajetória política de Ermenbergo. Além da importância arquitetônica desta edificação para a paisagem urbana da área central, nesta residência
ocorreram acontecimentos marcantes para a história política de Rio do Sul. O primeiro proprietário e idealizador da Casa Pelizete, Ermenbergo Pelizete, desenvolveu uma trajetória comunitária de destaque no município. Filho de Tommaso e Eugênia Pelizete, Ermenbergo nasceu em 22 de abril de 1876, na comuna de Revere, província de Mantova, na Itália. Seu pai era estilista na área da moda e sua mãe trabalhava como professora. Ingressou no ano de 1893 na Legione Allievi Carabinieri Reali, desempenhando a atividade como carabineiro real até 1896. Antes de embarcar para o Brasil, já era um homem com estudo e instrução. Possuía uma formação cultural e intelectual diferenciada em relação à maioria dos europeus que migraram para o Brasil no final do século XIX. Desde os 6 anos de idade, desenvolveu o hábito de registrar memórias sobre a vida familiar e militar. Nota 18. Anteriormente à imigração da família para as terras brasileiras, seu pai Tommaso já havia viajado para o Brasil por causa de sua atividade profissional para comprar tecidos sofisticados. Os tios de Ermenbergo instalaram uma loja de tecidos no Rio de Janeiro. Após acompanhar os familiares na mudança para o Brasil, em 1896, Ermenbergo obteve emprego como escriturário na fábrica de tecidos Aliança. Pouco tempo depois, estabeleceu contato com intelectuais italianos, com ideias socialistas que residiam no Rio de Janeiro. Começou a participar deste grupo, que era a favor da classe trabalhadora, e chegou a ser vice-presidente de uma liga operária. Nota 19. Ermenbergo soube da presença de imigrantes italianos na colônia Blumenau, que então se mudou para o Vale do Itajaí, em 1901. Na sede colonial, informou-se sobre a estação agronômica, fundada pelo governo estadual em Rio dos Cedros, sob a coordenação do agrônomo e médico veterinário Giovanni Rossi. Pelizete se hospedou por breve período na casa de Rossi. Obteve muito aprendizado como colaborador deste centro agronômico. Conforme Beatriz Pelizete Lola, Ermenbergo não compartilhava integralmente dos ideais políticos e filosóficos do anarquista Rossi, mas se identificou com o espírito idealista deste italiano, principalmente com os conhecimentos científicos no campo da agronomia. Em 1904, Ermenbergo foi hóspede do Instituto para o Cultivo de Tabaco, em Scafati, na Itália. Estabeleceu contatos comerciais entre as colônias italianas do Vale do Itajaí e a Itália. Através desta experiência, obteve instruções técnicas em Roma e em Firenze. Nota 20. Na parte final da primeira década do século XX, Pelizete foi morar na região da colônia Amônia e construiu um rancho para recepcionar imigrantes. Esta moradia simples recepcionava homens que não tinham onde morar, no momento que chegavam ao Vale do Itajaí. Muitos destes imigrantes foram operários na obra de construção dos primeiros trechos da estrada de ferro Santa Catarina, no Alto Vale do Itajaí. Nota 21. Posteriormente, dedicou-se à implantação de estradas, incentivando paralelamente a melhoria e a exportação do fumo catarinense. Em 1910, empreitou a construção da estrada Rio do Sul-Trombudo. No ano seguinte, empreitou a construção da primeira rodovia da região do Alto Vale do Itajaí. No ano de 1913, incentivou a organização de cooperativas e a criação da Liga dos Lavradores, nota 22. Em 1914, transferiu-se para o 5º Distrito de Bela Aliança para desempenhar a função de inspetor primário e oficial do Registro Civil do Distrito de Bela Aliança, nota 23. Como empreendedor, foi sócio proprietário da E. Pelizete Companhia, na Sociedade Cerâmica Pelizete, Kindle Companhia Limitada, e na Pelizete Magnani, pequena indústria de instrumentos musicais. Nota 24. É importante contextualizar historicamente o momento em que este distrito passou a ser chamado por Bela Aliança. De acordo com Dagnoni Varta, 2011, página 99, nos anos 20, a região a qual compreende a cidade de Rio do Sul era denominada de Bela Aliança
estava incorporada à cidade de Blumenau. O que inicialmente era um povoado de nome Braço do Sul, passou a ser vila e sede do 5º Distrito de Blumenau, através da Lei Municipal número 61, de 13 de março de 1912, sendo então denominada Bela Aliança. A foto sem cores apresenta Ermenbergo Pelizeti de perfil. Pelizeti era um senhor de pele clara, da etnia italiana. Usava cabelo curto, a cor escura. Utilizava bigode, mas sem cavanhaque e costeleta. Na foto, utiliza camisa social clara, gravata escura e paletó escuro. Por se tratar de uma foto antiga e com pouca resolução, não é possível afirmar qual era a cor dos olhos de Pelizeti, considerando-se ainda que se trata de uma fotografia preto e branco. Ermenbergo casou-se em primeiras núpcias com Rosália Scos Bazanella. Desta união, nasceram 6 filhos: Dante, Silvio, Eugênia, Amabile, Vitor e Vanoé. Rosália faleceu jovem e, após ficar viúvo, Pelizeti casou-se em segundas núpcias com Maria de Giuliani Chiocchetti, com quem teve 2 filhos, Humberto e Beatriz, nota 25. Filha de Bernardo Chiocchetti e Antônia de Giuliani, Maria nasceu no ano de 1889. Após o casamento, no ano de 1926, passou a usar o sobrenome Pelizeti. Acompanhou as atividades de Ermenbergo e atuou ativamente na vida comunitária de Rio do Sul, nota 26. No período do seu primeiro casamento, Ermenbergo construiu uma residência na rua Tuiuti. Após ficar viúvo, decidiu mudar de endereço, construindo uma nova casa. A segunda casa foi construída na parte central do 5º Distrito de Bela Aliança. Nesta época, Pelizeti já desempenhava a função de deputado estadual, nota 27. Em circunstância do progresso vivenciado em Bela Aliança, especialmente a partir da década de 1920, Pelizeti vislumbrou a ideia de fundação de um banco cooperativista no distrito. O objetivo era facilitar a vida dos agricultores, que antes precisavam se deslocar até Blumenau para ter acesso aos serviços bancários. Nota 28. O Banco de Crédito Popular e Agrícola de Bela Aliança iniciou as atividades de crédito rural no ano de 1928 e proporcionou experiências inovadoras para o 5º Distrito de Bela Aliança. Nota 29. Além de incentivar o desenvolvimento agrícola em Bela Aliança, o banco contribuiu efetivamente para fortalecer o movimento emancipacionista. Nota 30. Logo que veio residir em Bela Aliança, Ermenbergo interessou-se pelo movimento que buscava a emancipação do distrito em relação a Blumenau e passou a ajudar nesse processo. Quando exerceu a função de deputado estadual em 2 legislaturas, entre 1925 e 1930, tornou-se o maior representante político de Rio do Sul. Uma das principais atividades desempenhadas foi a reivindicação da emancipação do distrito de Bela Aliança, nota 31. Na Casa Pelizeti estava situado o escritório do parlamentar, que acabou se tornando um espaço público. Neste escritório, o deputado Pelizeti atendeu inúmeros cidadãos que reivindicavam junto ao governo catarinense a obtenção da emancipação político-administrativa de Rio do Sul. A atual proprietária do imóvel, Beatriz Pelizeti Lola, colocou estes pedidos manuscritos e originais em quadros que estão expostos em uma parede da casa, perto da escada. Nota 32. Este escritório tem importância histórica para Rio do Sul. Neste cômodo da residência da família Pelizeti, Ermenbergo redigiu o pré-projeto visando a emancipação político-administrativa do 5º Distrito de Bela Aliança, antes de encaminhá-lo formalmente para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nota 33. Portanto, a casa da família Pelizeti está ligada aos principais acontecimentos históricos das primeiras décadas do município de Rio do Sul. Parte do conteúdo do pré-projeto também foi redigido no Hotel Rollets, de Blumenau, nos momentos que o parlamentar se hospedava naquela cidade. Inicialmente foi rascunhado à mão
e posteriormente passado a limpo através da máquina de escrever. O documento volante circulou entre os parlamentares estaduais para que se posicionasse referente à aprovação do projeto. Nota 34. O historiador Marcos Vinícius de Almeida Saul, 2000, página 47, enfatiza que o crescente desenvolvimento econômico do distrito de Bela Aliança chegou a ser noticiado pela imprensa da capital catarinense. Como sede distrital, passou a contar com serviços públicos que contribuíram para o aumento populacional e a circulação de pessoas que vinham resolver seus problemas sem a necessidade de deslocarem-se até Blumenau. Após receber um abaixo-assinado da população de Bela Aliança, pedindo a emancipação e acompanhar a audiência da comitiva com as autoridades estaduais, o deputado Pelizete apresentou o projeto de lei número 26, no dia 26 de agosto de 1930, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Apesar de Bela Aliança ser apenas um distrito no ano de 1930, já apresentava atividade econômica expressiva em termos de geração de renda para a sede Blumenau, sendo mais importante que muitos municípios catarinenses daquela época. De acordo com Beatriz Pelizete, 1985, página 14, em 1927, o 5º Distrito de Bela Aliança já esboçava motivos para uma autonomia político-administrativa. Essas pretensões podiam ser realizadas devido ao alto índice de crescimento financeiro do 5º Distrito. Todo esse processo foi tratado pelo parlamentar Hermenbergo Pelizete na Assembleia Legislativa do Estado. O jornal A Cidade de Blumenau publicou artigo no ano de 1929, considerando Bela Aliança como um dos mais importantes distritos do município de Blumenau. O periódico colocava o distrito como um polo industrial e de progresso, pois possuía algumas vantagens como agência do correio, telégrafo, coletorias estadual e federal, hotéis de primeira, escola e hospital, além de outros estabelecimentos, como o Banco Agrícola, graças à iniciativa de Hermenbergo Pelizete. Nota 35. Apesar da apreensão da população de Bela Aliança sobre o desfecho do pedido de emancipação, a comarca de Rio do Sul foi criada pela Lei nº 1708, de 10 de outubro de 1930, assinada pelo governador do estado, Fúvio Coriolano Aduce. No dia 30 de dezembro de 1930, o interventor federal do estado de Santa Catarina, General Ptolomeu de Assis Brasil, assinou o decreto número 36. Desta forma, ficou agendada a instalação da comarca de Rio do Sul para o dia 20 de janeiro de 1931. O jornal A República da capital catarinense publicou os telegramas trocados entre as autoridades, incluindo documento enviado pelo primeiro juiz de direito de Rio do Sul, Dr. Adão Bernardes, ao secretário do Interior e Justiça, Manuel Pedro Silveira, comunicando a instalação da nova comarca. Nota 36. No dia 15 de abril de 1931, ocorreu oficialmente a instalação do município de Rio do Sul, que obteve a emancipação política e administrativa, deixando de pertencer ao município de Blumenau. Hermenbergo Pelizete faleceu em Rio do Sul no dia 20 de agosto de 1947, com 74 anos. Foi homenageado através da nomeação da principal praça do município. Na Praça Hermenbergo Pelizete, situada na área central de Rio do Sul, está localizado um busto em homenagem à sua notória trajetória política em prol do município. Nota 37. A fotografia com cores do acesso original da Casa Pelizete possibilita identificar diversos elementos arquitetônicos que diferenciam a edificação dos imóveis do tempo presente. Na porta de entrada da residência, observa-se o contraste da estrutura de madeira com a almofada de vidro situada na parte superior. Acima da porta, nota-se a varanda do piso superior, que é acessada através da escadaria existente no interior da casa. A varanda conta com cercado de madeira, com cor clara, a exemplo da pintura da edificação. O contraste de paredes arredondadas com paredes quadradas, a alternância no formato das vidraças,
A mesclagem de elementos distintos proporciona uma característica diferenciada da Casa Pelizete em comparação com outros imóveis da área central. Na parte esquerda da foto, identifica-se uma placa com os dizeres Centro Cultural Pelizete Lola. Ao lado da porta de entrada do imóvel, observa-se uma placa com um texto maior, onde são apresentadas informações relacionadas à história de vida de Ermenbergo Pelizete, que foi o primeiro proprietário da Casa Pelizete. Utilização da Casa Pelizete para atividades culturais. A Casa Pelizete foi utilizada por estruturas municipais, mas não chegou a sediar o funcionamento da Intendência Municipal. Houve um período em que parte da residência foi alugada pela Prefeitura de Rio do Sul para a organização do Escritório dos Engenheiros na gestão do prefeito Nodi Enéas Pelizete. De acordo com Dagnone, 2010, página 51, a Biblioteca Municipal funcionou nas dependências da Casa Pelizete. Criada em 21 de outubro de 1953, foi reinstaurada em 10 de dezembro de 1957, localizada na residência de Ermenbergo Pelizete. Poucos anos após a desativação da estrada de ferro, em 1971, ocupou o espaço da antiga estação de passageiros. Retornou à residência de Ermenbergo Pelizete em 1984. Houve um momento em que Ermenbergo vendeu a residência. Passou a morar em uma casa antiga que pertencia ao senhor Giuseppe Bazanella. A residência ficava situada atrás do local onde hoje funciona a panificadora Coelho Neto, no centro de Rio do Sul. A família Pelizete permaneceu por alguns anos nesta moradia. Após o falecimento de Ermenbergo, a esposa Maria adquiriu novamente a casa da família, que havia sido vendida para o senhor Schneider. Após ter ficado viúva, a senhora Maria Pelizete procurou preservar a memória e os pertences de Ermenbergo Pelizete. Como forma de homenageá-la, sua filha Beatriz nomeou uma parte da casa como Espaço Cultural Maria Pelizete. Durante alguns anos, houve uma parceria entre a Casa da Cultura de Rio do Sul e a Casa Pelizete para a realização de atividades culturais. O espaço recebeu dezenas de eventos, exposições, lançamentos de livros, intercâmbios culturais e atividades relacionadas à imigração italiana no sul do Brasil. No ano de 1993, a Galeria Municipal de Artes de Rio do Sul passou a funcionar no Espaço Cultural Maria Pelizete. O espaço foi cedido por determinado período, sem custos para a Fundação Cultural. Nota 38. A imagem com cores apresenta a escada no interior da Casa Pelizete. A foto mostra uma série de elementos interessantes, com destaque para o tapete vermelho, colocado na entrada da residência e que prossegue pelos degraus da escada. Na frente da escada foi colocada uma pequena mesa redonda. Em cima da mesa foi colocado um livro grande, sendo um exemplar raro e original da obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri. O exemplar trazido da Europa foi escrito no idioma italiano. É possível observar o primeiro lance de degraus que leva ao andar superior da Casa Pelizete. Nas paredes do imóvel, próximas dessa escadaria, foram colocados quadros com molduras, com recortes de jornais e documentos históricos relacionados à trajetória política e comunitária de Ermenbergo Pelizete. A fotografia é interessante do ponto de vista histórico, porque na atualidade a maioria das escadas são construídas com outros tipos de materiais. Raramente é construída uma escada de madeira com o estilo estético das casas do tempo da colônia. A importância do acervo preservado. Alguns móveis são remanescentes dos primeiros anos da Casa Pelizete. No entanto, parte do mobiliário não resistiu às enchentes. Além de contar com a escrivaninha, onde Pelizete redigiu o documento que solicitou a emancipação política e administrativa de Rio do Sul, o escritório contém arquivos e documentos de relevância histórica que formam o arquivo Ermenbergo Pelizete. Neste local foram guardados documentos relacionados à atuação política, livros raros, correspondências e fotografias.
Consta neste acervo o Diário de Ermenbergo, escrito no início da década de 1930, com suas observações sobre a Revolução de 1930. Este documento é relevante, considerando-se que não há outros registros sobre a influência deste evento histórico para a população do 5º Distrito de Bela Aliança. Por ter vivenciado a Revolução e viajado por diversas localidades do Vale do Itajaí, em decorrência de sua atuação como parlamentar, Pelizete registrou impressões quase que diárias sobre esta revolução, de 4 de outubro de 1930 a 26 de outubro de 1931, nota 39. No arquivo Ermenbergo Pelizete é possível encontrar materiais que apresentam particularidades históricas de Rio do Sul. Um dos principais documentos do acervo é o convite original, elaborado pela comissão que trabalhou pela emancipação do município. Escrito em português e em alemão, o convite informava que o ato de instalação do município de Rio do Sul ocorreria às 11 horas do dia 15 de abril de 1931. Este documento de expressivo valor histórico destacava em seu conteúdo que o dia seria um marco da vitória de uma das mais justas aspirações do nosso povo. Neste sentido, convidava a população do 5º Distrito de Bela Aliança e do Distrito de Taió para acompanharem a solenidade no edifício da Intendência Municipal. Nota 40. O convite estava assinado pelos integrantes da Comissão Emancipacionista, Henrique Reif, Luiz Ledra, JJ Gadotti, Carlos Frischknecht, Francisco Dorigatti, Adolfo Bauer, Rodolfo Dietrich, Francisco Reuter, Eugênio Schneider, Joaquim Sevignani, José Zanis, Walter Hart, Victor Burr. Por Taió, Roberto Wagner, José Lenzi e Hartwig Erne. Nota 41. O diário deixado por Ermenbergo aos descendentes foi escrito de maneira coloquial, no idioma italiano. Apresenta vários detalhes e particularidades históricas sobre Rio do Sul, além de impressões de Pelizete em relação aos acontecimentos que foi testemunha ocular. De acordo com Beatriz Pelizete Lola, 1997, página 38, o arquivo Ermenbergo Pelizete confunde-se com as atividades de um homem que exerceu múltiplas lideranças nos setores econômico, social, político e cultural. A documentação foi guardada com o intuito de mantê-la na cidade de Rio do Sul, no sentido de enriquecer a história local. Em língua portuguesa e italiana, a coletânea consta, entre vários apontamentos, de livros de inventários anuais e de compradores de terrenos, de cartas recebidas e cópias de cartas remetidas, escrituras, notas agrícolas, mensagens, atas comunitárias, diários, memórias, diplomas de empreendimentos no campo econômico, político, social, cultural e profissional, projetos, discursos, cartões postais, telegramas, documentos de colonização, impressos da época e fotografias. Diante deste detalhamento de informações que constam no arquivo, Beatriz Pelizete Lola, 1997, página 31, afirma que este espaço oferece minucioso e ponderado conteúdo de dados econômicos, administrativos, políticos, sociais e contábeis de grupos étnicos da imigração e de suas atividades. Devido às enchentes que inundaram a cidade de Rio do Sul, principalmente nas últimas 4 décadas, o arquivo esteve em risco, principalmente no momento em que ocorreu a enchente de 1983. Considerável parcela dos documentos ficou em volta de blocos de lodo, observando-se que a residência ficou submersa por um período de 10 dias após o transbordamento do leito do rio Itajaí a Sul, nota 42. A partir do momento que a situação começou a se normalizar, a senhora Amabile trabalhou incansavelmente por 22 dias na tentativa de recuperação do arquivo, visando preservar as lembranças dos familiares para as próximas gerações. Beatriz também se empenhou muito, limpando livro por livro, mas apesar do esforço, infelizmente muitos materiais de importância histórica foram danificados. Nota 43.
A imagem com cores apresenta a Casa Pelizete antes de receber as benfeitorias e reformas, em termos de melhoria no telhado e pintura. A residência apresentava a cor branca, que permaneceu após a reforma. No entanto, o telhado estava danificado. Havia necessidade de substituir muitas telhas. Além de contemplar a questão estrutural, a reforma era necessária para valorizar o aspecto estético da propriedade. Nota-se que o muro estava pintado na cor verde, enquanto que na atualidade apresenta a cor branca. O portão também contava com pintura verde para combinar com o muro. Chama a atenção o fato de já existir o jardim, que permanece na atualidade na lateral de acesso à cozinha. Outro aspecto curioso da foto diz respeito ao ângulo que demonstra parte da antiga entrada principal da casa, além da lateral, que se transformou na entrada principal da residência, em decorrência das transformações que aconteceram com o passar dos anos, na propriedade da família Pelizete e na área central de Rio do Sul. Reformas realizadas para preservar o imóvel. Filha de Ermenbergo, Beatriz Pelizete Lola, passou sua infância morando na Casa Pelizete. Posteriormente, mudou-se de Rio do Sul para seguir carreira acadêmica, como professora universitária e pesquisadora. Obteve formações em diversas áreas do conhecimento, como história, museologia e arqueologia. É autora de livros que receberam destaque no Brasil e no exterior, sendo, na atualidade, uma das principais intelectuais catarinenses. Após ter retornado para Rio do Sul na década de 1960, Beatriz passou a realizar manutenções na residência. Procurou preservar as características arquitetônicas originais do imóvel. Até hoje, permanece fazendo melhorias, porque este trabalho é permanente, devido às demandas que vão surgindo, considerando-se que o imóvel já tem 9 décadas. Na época em que retornou para Rio do Sul, efetuou a limpeza de cerca de 10 mil telhas e a troca de muitas delas. Foram colocadas novamente uma em cima da outra, conforme estavam anteriormente. Nota 44. Quando a Casa Pelizete foi construída, na década de 1920, existiam outros imóveis mais antigos. Com o passar dos anos, é cada vez mais raro encontrar uma residência com 9 décadas de existência. Torna-se fundamental a preservação desta edificação, principalmente pela importância que representou para a história de Rio do Sul. As pessoas que visitam a casa situada à Rua 15 de Abril, número 60, têm a oportunidade de ouvir Beatriz Pelizete Lola, compartilhando as narrativas históricas sobre o município, além de memórias referentes a fatos que envolveram a trajetória da família Pelizete. Devido à dedicação e cuidados dessa senhora com o imóvel, vem sendo mantido o valor histórico-cultural e arquitetônico da Casa Pelizete, além do legado deixado por Ermenbergo. A imagem com cores apresenta um ângulo diferenciado da Casa Pelizete. Para conseguir mostrar o telhado composto por aproximadamente 10 mil telhas, o fotógrafo Rodrigo Farber foi até um prédio situado praticamente em frente à Casa Pelizete. Através deste registro, é possível constatar que existem diversos níveis de inclinação no telhado. A parte mais inclinada está situada nas laterais próximas do local, onde existia a parte da entrada da casa. Na parte frontal da imagem, é possível visualizar um jardim bem cuidado, com flores e plantas. Nessa lateral, hoje se situa a entrada principal da residência, em decorrência das mudanças que ocorreram com o passar dos anos. Também existe a possibilidade de observar o sótão desta edificação, considerando-se que na atualidade, as casas já não contam mais com sótão. Nessa lateral, hoje se situa a entrada principal da residência, em decorrência das mudanças que ocorreram com o passar dos anos. Também existe a possibilidade de observar o sótão desta edificação, considerando-se que na atualidade, as casas já não contam mais com sótão. O terreno onde existia o quintal e o acesso principal à residência foi comercializado e, atualmente, funcionam vários estabelecimentos nessa área, com destaque para os Correios.
Na década de 1920, o terreno se estendia até a Rua 7 de Setembro. Notas do capítulo. Nota 1. Jornal de Santa Catarina. Informações extraídas da edição de 5 de outubro de 1999. Nota 2. Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 3. Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 4. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 5. Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 6. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 7. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 8. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 9. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 10. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 11. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 12. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 13. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 14. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 15. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 16. Wittmann Angelina. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 20 de julho de 2017. Nota 17. Schuss Frank Dieter. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 26 de julho de 2017. Nota 18. Pelizete Beatriz. Memórias de um italiano na Revolução de 30 em Santa Catarina. Blumenau, edição da FURB, 1997. Nota 19. Pelizete Beatriz. Memórias de um italiano na Revolução de 30 em Santa Catarina. Blumenau, editora da FURB, 1997. Nota 20. Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 21. Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 22. Dagnoni Kátia. Varta Rodrigo. Rio do Sul em imagens, da colonização à emancipação político-administrativa, 1892 a 1931. Rio do Sul, Newsprint, 2011. Nota 23. Ermenbergo Pelizete. Arquivo Público Histórico de Rio do Sul. Coleção de dossiê número 5. Famílias, Rio do Sul Nossa História em Revista. Tomo 4, setembro de 2002. Nota 24. Pelizete Beatriz. Memórias de um italiano na Revolução de 30 em Santa Catarina. Blumenau, editora da FURB, 1997. Nota 25. Ermenbergo Pelizete. Arquivo Público Histórico de Rio do Sul. Coleção de dossiê número 5. Famílias, Rio do Sul Nossa História em Revista. Setembro 2002. Tomo 4, número 4. Nota 26. Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 27. Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 28. Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Felácio Júnior no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 29. Pelizete Beatriz.
Memórias de um Italiano na Revolução de 30 em Santa Catarina, Blumenau, editora da FURB, 1997. Nota 30, Dagnoni Kátia, Varta, Rodrigo. Rio do Sul em Imagens, da Colonização à Emancipação Político-Administrativa, 1892 a 1931. Rio do Sul, Newsprint, 2011. Nota 31, Dagnoni Kátia, Varta, Rodrigo. Rio do Sul em Imagens, da Colonização à Emancipação Político-Administrativa, 1892 a 1931. Rio do Sul, Newsprint, 2011. Nota 32, Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Pelácio Júnior, no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 33, Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Pelácio Júnior, no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 34, Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Pelácio Júnior, no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 35, Jornal A Cidade de Blumenau. Informações extraídas da edição de 7 de dezembro de 1929. Nota 36, Jornal A República. Informações extraídas da edição de 24 de agosto de 1930. Nota 37, Dagnoni Kátia, Varta, Rodrigo. Rio do Sul em Imagens, da Colonização à Emancipação Político-Administrativa, 1892 a 1931. Rio do Sul, Newsprint, 2011. Nota 38, Dagnoni Kátia. Fundação Cultural de Rio do Sul interagindo com a comunidade. Rio do Sul, Newsprint, 2010. Nota 39, Pelizete Beatriz. Memórias de um Italiano na Revolução de 30 em Santa Catarina, Blumenau, editora da FURB, 1997. Nota 40, Arquivo Hermenbergo Pelizete. Rio do Sul, Nossa História em Revista. Tomo 7, número 1, março de 2005. Nota 41, Arquivo Hermenbergo Pelizete. Rio do Sul, Nossa História em Revista. Tomo 7, número 1, março de 2005. Nota 42, Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Pelácio Júnior, no dia 16 de janeiro de 2017. Nota 43, Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Pelácio Júnior, no dia 16 de janeiro de 2017. E nota 44, Pelizete Beatriz. Entrevista concedida a Jonas Pelácio Júnior, no dia 16 de janeiro de 2017.